Meu nome é Marcos Flávio, sou professor aqui da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje eu vou falar um pouco sobre o ensino do choro aqui na instituição, que vem desde 2005, que eu iniciei com a disciplina aqui chamada Práticas Interpretativas do Choro, e culminando agora com a Orquestra de Choro, já desde 2018, um trabalho com muita gente participando, vocês vão poder ver. Então eu vou falar rapidamente, a gente tem meia hora, porque a gente atrasou um pouquinho, por causa de muita gente, né? Nem todos os meninos, não, que é muita coisa mesmo para poder passar. Então vamos começar aqui. Falar um pouquinho sobre o choro, para quem, né? Só para a gente situar quem não conhece, quem não sabe o que é. O choro é uma definição minha, que o choro é um gênero musical instrumental originalmente brasileiro. Obviamente, esse gênero, eu vou tratar o gênero aqui como um grande guarda-chuva que vai abarcar vários estilos, né, dentro desse gênero grande que é o choro, como o choro valsa, o choro canção, o choro de gafieira e vários outros estilos de choro. E ele nasceu como forma de se tocar, sendo formatado com o tempo, com influências do lundu, modinha e polca. A gente vai ouvir aqui o que seria o choro como forma de se tocar. Então a gente vai pôr aqui a área da quarta corda. A gente tem a instrumentação de 7 cordas, cavaquinho, pandeiro, trombone, cavaquinho, pandeiro, 7 cordas, trombone e bandolim. Então a gente vê que o choro, além de ser um gênero próprio, ter uma formatação própria, ele é adepto a abarcar outros, porque ele nasceu justamente como uma forma de se tocar. O brasileiro, ele escutava a música europeia interpretando aquela música do seu jeito, ele começou a criar essa forma de se tocar e, consequentemente, o choro. Uma outra definição aqui, que a importância do choro na gênese da música popular brasileira já é matéria pacífica do meio acadêmico. A gente tem vários artigos, dissertações e teses versando sobre estilo composicional, performance, história e vários outros temas do choro. Então aqui a gente tem um pequeno histórico do choro, tem ali a modinha de origem, colonização portuguesa, o caráter sentimental, né? E a gente tem o lundu, que é característico da África, né? Que traz toda essa rítmica para o choro. Estou passando bem rápido, gente, porque o tempo nosso é curto. A gente tem a primeira data que eu coloco ali, que é muito importante, 1808, que é a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então eles trouxeram instrumentos, veio a orquestra sinfônica, veio a banda da Real Brigada, músicos assim, que estavam vamos dizer, na crista da onda na Europa na época. O próprio Richter, que é um flautista, um dos desenvolvedores do sistema Coin, da flauta, que é aquele sistema de sapatilhas, ele veio para o Brasil naquela época, em 1808, tocando com a orquestra sinfônica. Então, aí a gente vê o porquê que a escola de flautas, né, do Brasil é tão forte, né? Veio de Patato Silva, Calado, Pixinguinha e todos os outros, né? Realmente essa galera veio para cá nessa época e contribuiu muito, né, para ensinar para os nativos. Outra data importante, 1845, quando a polca veio para o Brasil, porque a polca é considerada a matriz do choro, aquela questão das 8 semicolcheias, né? Os europeus falavam que o brasileiro amoleceu a polca, fazendo as acentuações, mas sempre essas 8 semicolcheias dentro do compasso 2/4, né? Houve um surto de modernização no Rio de Janeiro, né, melhorias urbanas, serviços públicos essenciais. Então, com a vinda da família real portuguesa, fizeram um banco, correio, aí precisou de uma classe do comércio, né, de ter um comércio ativo. Antes era muito escambo, né, era muito troca, esse tipo de coisa. E essas pessoas que foram a mão de obra do choro, tanto para interpretar, compor, quanto para consumir o choro também, né? Ouvir e tal. Então, esses funcionários públicos, esses pequenos comerciantes foram a mão de obra e o público que tocava o choro, né? Consumia também. Eu coloquei uma primeira geração de compositores aqui,
Obviamente que tem vários outros compositores, são muitos compositores nesse princípio do choro, que a gente pode falar de 1840, 1870, são vários compositores, mas eu escolhi 4 ali que tem uma grande representatividade, são grandes pilares, né? Para o choro eu coloquei o Calado, o Anacleto de Medeiros, a Chiquinha Gonzaga e o Ernesto Nazaré, essa primeira leva de compositores para essa afirmação do choro. E cada um com a sua importância. O Calado está aqui porque o Calado tem uma coisa muito interessante. Para ele foi dado a honra de ter composto o primeiro choro. Na realidade, já havia muitos choros, né? Que chamava de polca, chamava de tango brasileiro, chamava de machixe, chamava de outros lundu, né? Mas aquilo já eram composições já formatadas no nosso choro. E ninguém tinha coragem de colocar esse nome que já rodava nos lugares, essa coisa do chorão e de se fazer do choro. E o Calado teve a coragem de editar a primeira partitura que estava escrito choro. Foi o Calado que fez. Eles falavam que ele compôs o primeiro choro. Na realidade não foi o primeiro, mas ele teve a coragem de nominar aquele estilo composicional que estava acontecendo na época de choro, que foi o Flor Amorosa. A gente pode ouvir um trechinho dele aqui para vocês saberem do que eu estou falando. É uma interpretação do Altamiro. Esse choro de 1880, ele foi lançado um mês depois da morte dele. Muito idiomático, né? Para flauta mesmo, né? Pensado para flauta. Bem, isso em 1880, né? Ele teve a coragem de colocar. Agora, em 1877, agora eu vou para Chiquinha Gonzaga, é óbvio que a Chiquinha Gonzaga merecia uma outra palestra, né? Só para ela. Foi uma mulher à frente do tempo dela, não só como compositora, como intérprete, mas ela estava à frente do início da primeira entidade recolhedora de direitos autorais, por exemplo. Ela estava à frente dessa luta para poder conseguir os direitos autorais, direito ao voto, né? A mulher votar, ela é realmente uma mulher fantástica. E a Chiquinha, por exemplo, ela fez esse choro atraente, que ela nominava de polca, mas vocês vão ver que é um choro. Em fevereiro de 1877 ela lançou essa música e em dezembro do mesmo ano já estava na 17ª edição, então foi um sucesso na época, atraente, e isso ajudou muito na divulgação do choro, né? Esses libretos, essas partituras de piano que rodavam o Brasil todo. A mesma coisa o Anacleto de Medeiros, só que o Anacleto de Medeiros ajudou muito na divulgação do choro, mas em relação às bandas de música. O Anacleto é que fundou a banda do Corpo de Bombeiros, do Rio de Janeiro, uma banda composta de chorões, na sua totalidade. A gente tem lá nessa banda do Anacleto Irineu de Almeida, que era trombonista, off-clade, que foi o primeiro professor de Pixinguinha, tocava na banda do Anacleto de Medeiros, Bonfilho de Oliveira, Porfírio Costa e vários outros chorões eram dessa banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. E, por exemplo, em Belo Horizonte, quando Belo Horizonte foi fundada, em 1896, já tinha uma banda de música aqui, que era a Sociedade Musical Carlos Gomes, e adivinha quais as partituras que eles mandaram para começar aqui? As polcas, que já eram choro. Então, as bandas de música são muito importantes na difusão do choro. Não era toda casa que tinha um gramofone, não era toda casa que tinha um piano. Agora, a banda de música tocava na procissão, tocava na retreta, tocava na frente da escola. A Sociedade de Música Carlos Gomes, ela no bairro Calafate. Justamente, é essa mesmo. Lá da igreja. Justamente. É a primeira banda de música que teve aqui em Belo Horizonte, a primeira sociedade musical que teve, que fazia todas as solenidades cívicas aqui da época, quando um ano antes de Belo Horizonte ser inaugurada, né? Precisava de um grupo. Eu tenho que lembrar os mais jovens aí que se a gente, naquela época, se a gente quisesse ouvir música, alguém tinha que tocar, ou cantar, ou assoviar. Não tinha rádio, não tinha internet, não tinha... Alguém tinha que tocar para você escutar a música. Por isso que toda casa tinha alguém que tocava violão, tocava piano, alguém cantava. Geralmente as mulheres aprendiam a tocar piano, os homens tocavam violão, alguém cantava, porque senão não tinha música. Simplesmente não tinha. Né? Alguém precisava de fazer a música.
Então a banda Carlos Gomes, ela cumpriu esse papel em Belo Horizonte nessa época, para tocar nas procissões, nas festas, fazer os bailes, né, para as pessoas dançarem, etc. Então a gente vai ouvir aqui o Atraente, numa interpretação de 1957 do Pixinguinha com Benedito Lacerda. Vocês vão ver que já era o choro, e ela chamava, né, de polca. A gente já viu um diálogo muito comum do choro, né, do solo com contracanto. E a gente tem o Ernesto Nazaré, foi muito importante. O Ernesto Nazaré cumpriu um papel engraçado, que era o seguinte: ele tocava nas casas de música, onde vendiam essas partituras. Então, chegava o patriarca lá para comprar partituras, para levar para casa, para a filha tocar o piano. Ele escolhia aquele libreto e o Ernesto Nazaré tocava para o cara ouvir. Se ele gostasse, ele comprava. Então, ele escolhia e ele trabalhava. Um dos trabalhos dele era esse. E ele é que também inventou a designação para o choro de tango brasileiro. Muito por causa da relação de nacionalismo que o tango tinha para a Argentina, de uma música que nasceu naquele país, e originalmente argentina, ele via o nosso choro da mesma forma, uma música original brasileira. Então ele colocou o tango brasileiro, né? E algumas similaridades na forma também. A gente tem várias músicas dele, Odeon, etc. A gente tem as primeiras gravações. Outra coisa muito importante da divulgação do choro, as primeiras gravações que a gente teve no Brasil foram com a banda do Corpo de Bombeiros. A primeira gravação no Brasil foi de 1902 e foi feita pela banda do Anacleto de Medeiros, várias polcas, Iara, etc., que eram choro. Então as primeiras gravações também de choro no Brasil. A gente tem então a forma musical definida do choro a partir de 1910. Já todas as composições obedecendo aquele padrão de 3 partes, né, com a terceira parte modulante, tem um A, um B e um C com modulação, ou os choros que a gente considera, que chama de mais modernos, na época se chamavam de mais modernos, com 2 partes somente. Só que essa coisa do moderno e do tradicional, a gente sabe que estão pano para manga danada. O que é tradicional, o que é moderno? A gente não vai entrar nessa discussão aqui, mas eu vou dar um exemplo aqui da atemporalidade do choro. A gente vai ouvir uma gravação de 1937 do Radamés em Átoli, de um choro dele chamado Cabuloso. E depois a gente vai ouvir uma gravação de 2014, aqui na cidade, do lado da nossa aqui de Betim, um cavaquinista muito bom, chamado Dudu Braga, que fez um choro completamente nos moldes tradicionais, com 3 partes, com aquele diálogo, né, de vozes. E a gente tem um choro de 1937 completamente moderno. Então a gente tem essa troca de cronologia aí. Vamos ouvir primeiro o de 1937. Até na formação, né, que a gente tem um piano, clarineta e bateria. Na clarineta, Luiz Americano. Bateria, Luciano Peroni. Agora. Segundos maiores. Então, assim, 1937.
1937. Agora vamos ouvir um de 2014. A gente tem então essa temporalidade do que se refere a que é tradicional, que é moderno dentro do choro, né? Palavra choro. Por que é choro, gente? A gente tem aqui quatro definições, aqui, 4 correntes, 4 hipóteses, né, do que poderia chamar o choro. A gente tem o choro com X ali, o Luiz da Câmara Cascudo, que fala que era um baile que tinham nas fazendas, que isso poderia ter, com o tempo, a palavra choro. Bem uma forçação de barra, né? Eu acho muito difícil, ainda mais na fazenda, porque o choro ele é um gênero tipicamente urbano, né? Mas tudo bem, é o que ele fala. Tem o Ari Vasconcelos, que fala das charamelas, dos choromeleiros, que era um grupo de origem colonial. Eu também rebato um pouco essa ideia, mas tudo é possível, mas não é, eu acho uma coisa que aconteceu 300 anos antes do choro, 250 anos antes do choro influenciar no nome. Era um grupo de barbeiros, tocava com uma formação instrumental indefinida, cada um tocava de um jeito. Eu não acho que poderia ter influenciado no nome choro, não. Aí tem uma terceira hipótese, que é do Tinhorão, referente à melancolia que gera quando se toca o choro, né? Aí já começa a ficar mais próximo, porque realmente essa coisa do fado, né, que Portugal trouxe para o bandolim, essa forma melancólica de se tocar, realmente pode ter designado, primeiramente, chamar o músico de chorão. Você chora no seu instrumento, né? Nossa, você chorou, você me fez chorar, alguma coisa parecida. E aí aquilo que ele faz ser choro, né? É uma hipótese bem plausível. O Tinhorão defende que essa melancolia é gerada pela baixaria dos violões. Aí eu já discordo, porque a gente vê nessas gravações mais antigas que o violão não tocava com essa exuberância que toca hoje, né? Sempre trazendo ali para... Isso foi com o Dino, 7 cordas, que começou a desenvolver essa forma de tocar, e foi bem depois, claro, de ser nominado de choro, né? Agora, o Henrique Casas já fala da melodia. Ele defende que esse termo choro tenha vindo da maneira melancólica de se realizar a melodia. Aí eu concordo, que é bem plausível. Tem uma outra hipótese, que é do Batista Siqueira, que ele fala da palavra latim chorus. As gravações antigas, os grupos menores eram chamados de grupo de coros. Só que em português a gente lê choros, né? A gente não lê coros. É uma hipótese, apesar de na época todo mundo ter aula de latim, né? Todo mundo tinha aula de latim naquela época, na escola era obrigado a ter aula de latim. Então, não sei. Mas também é uma hipótese. Eu tenho também, como todo pesquisador, também tenho que ter a minha hipótese. Eu acredito que pode ter vindo da bebelança que os chorões arrumam, né? Que é muito golo mesmo que toma nas rodas, né? Principalmente antigamente, quando não se recebia para tocar, você ia a troco da bebida e da comida. Todos eram funcionários públicos ou comerciantes, não viviam profissionalmente de choro, então eles iam para as casas, para os saraus, para tocar a troco da farra mesmo, da festa. Não tinha cerveja, obviamente, era cachaça e café. As casas que tinham mais dinheiro, às vezes tinham um champanhe que vinha, né, da Europa. Mas essas bebidas de dose, geralmente, a gente, quando alguém vai servir para a gente, né? O que a gente fala, Maurinho? Você sabe? Hã? É um choro. Vou dar uma choradinha aí, pô, né? Ou então o próprio garçom fala, pessoal, vou dar uma choradinha para você aqui. Quando você pede muitas vezes, o cara fala assim, você é chorando demais, está tomando muito. Então, se a gente levar em conta que os chorões bebiam muito, eu não estou falando mal de ninguém, isso aí está nos livros. Quando os 8 batutas foram para Paris, por exemplo, no primeiro mês que eles tocaram lá, quando eles foram receber, eles estavam devendo uma grana para o outro mês. Eles tinham bebido mais de 36 litros de rum, só o grupo. Eles estavam devendo para o outro mês. Então, assim, o pessoal bebia com força. Mas são hipóteses. Óbvio que todas elas podem ter contribuído para que se chamasse de choro. Mas eu acredito que a mais plausível seja essa melancolia gerada pela realização da melodia, né? Só quem já ouviu o Jacó tocando entende o que eu estou falando. É muito sentimento, né?
Bem, eu vou pular essa parte aqui, porque nós estamos sem tempo. Deixa eu ver aqui. Posso falar rapidamente, né? Posso. Então a gente tem a divulgação do choro dos 8 Batutas, que é muito importante, o que é o grupo do Pixinguinha. Eles foram na Argentina, foram em Paris, e tem uma data muito importante para nós mineiros, que é 21 de janeiro de 1920, foi quando eles estavam fazendo a turnê do Brasil. Eles vieram aqui a Belo Horizonte, foram em Salvador, São Paulo. Eles tocaram pela primeira vez aqui em Belo Horizonte em 21 de janeiro de 20. Eu, na minha tese de mestrado, eu falo sobre a história do choro aqui em Belo Horizonte. Eu coloquei o recorte do jornal de Minas, na época, que depois se transformou no estado de Minas, né? Então tinha uma crítica falando sobre o Pixinguinha, né? Que o garoto Pixinguinha evocou magistralmente a alma de Pataco Silva, e fantástica a apresentação do grupo 8 Batutas. Então provavelmente foi o primeiro contato dos mineiros com essa formação de violões, machete, né, que é o antecessor do cavaquinho, prata e faca, o fuxê com flauta. Talvez ali nasceu a primeira semente para a formação dos primeiros grupos de choro aqui em Belo Horizonte, a partir de 21 de janeiro de 20. Eles iam ficar aqui 1 mês, ficaram 3 meses tocando em Belo Horizonte. Depois a gente tem a divulgação do choro através das rádios, a partir de 1930. Entre 60 e 70 a gente teve uma caída muito grande por causa do rock and roll, Beatles, Glenn Miller, etc. Mas foi, interessantemente, a década mais profícua em gravações, né? São as gravações que têm mais referência para os chorões, são dessa época de 60 e 70. A gente tem em 70 a retomada dos festivais de choro, aí jovens começam a montar grupos de choro para poder tocar e compor novos choros, né? Tem os festivais da Rede Tupi, Bandeirantes, etc. E a partir de 1970 essa retomada do choro não parou mais. E hoje o choro vem só conquistando espaço e cada vez mais dentro da academia, dentro dos teatros, né? Que antes o choro era relegado a encontros domésticos, a rodas, a bares, e agora o choro cada vez mais dentro das grandes salas, né? Vamos ouvir aqui um pouco do Jacó. É uma gravação de 67, para ilustrar um pouco essa coisa da melancolia, né? Gerada pelo solo, e também para mostrar o que o Jacó chamava de fórmula, né? Do grupo fórmula do choro, que seria os 7 cordas, os 6 cordas, o cavaquinho, o pandeiro, um instrumento de sopro solista e um instrumento de cordas solista, né? Seria um grupo de choro tradicional. Seria essa sonoridade. Tempo do choro, ele é referência para qualquer instrumentista, cantor, trombonista, trompetista e grande compositor. Mas o músico de maior sucesso do choro de todos os tempos, não do choro, da música instrumental brasileira, foi Valdir Azevedo. Valdir Azevedo fez um compacto em 1949 chamado Brasileirinho. Até hoje é o disco de um instrumental mais vendido da história da música brasileira, com mais de 1 milhão de cópias. Tinha Brasileirinho de um lado e Carioquinha de outro, um disco de 78 rotações. E ele foi emendando um sucesso atrás do outro. E em 51 ele fez o Baião Delicado, que foi o choro, e é o choro mais conhecido no mundo, Baião Delicado. A gente vai ouvir aqui um trechinho do Pedacinho do Céu, do Valdir Azevedo, nasceu na mesma data de nascimento, Radamés em Atali, de Mozart. 27 de janeiro. Vamos ouvir um pedacinho do céu e o seu famoso som de latrina, que era como Jacó do Bandolim se referia ao Valdir, né, numa grande demonstração de ciúme e de inveja pelo sucesso que o Valdir fazia com o cavaquinho. Por que isso, gente? Porque o cavaquinho não era um instrumento solista. O cavaquinho exercia uma função rítmico-harmônica. Ele ligava a
parte percussiva do grupo com a parte harmônica. E de repente vem o Valdir e começa a solar, depois que inventaram o reverb, para poder dar um gás ali na sonoridade do cavaquinho dele, e ele foi e fez um sucesso estrondoso, com melodias simples, mas geniais e emocionantes. Então, cadê o mouse aqui? Sobre o ensino do choro aqui, rapidamente, o ensino do choro aqui na UFMG. Começou em 2005 com a inserção das disciplinas práticas e interpretativas do choro. Isso foi em 2005, por causa de uma demanda que eu achei interessantíssima aqui na escola, o seguinte, Luciano. Toda a formatura, na época que eu fui aluno aqui, que eu fui aluno de 99 a 2002, todo mundo fazia um recital, por exemplo, pianista. Aqueles concertos mais cabeludos, lá, terminava com Chiquinho Gonzaga, ou com Ernesto Nazaré, no piano. Zequinha de Abreu tocava Chiquinho Fubá. Não aprende isso aqui, né? Trombone é a mesma coisa, trompete, acabava tocando choro, né? Violão, fazia todos aqueles concertos lá e tal, acabava tocando Dilermano Reis. E aí eu falei, não, aí quando eu fiz o meu mestrado, eu falei, não, vou fazer uma disciplina para a galera saber pelo menos o que está tocando. Não só tocar, mas saber quem foi Pixinguinha, quem foi Valdir, quem foi Jacó, a história do choro, como é que começou. Até para ter um embasamento melhor nessas performances. Né? Então em 2005 eu coloquei essa disciplina, em 2010 teve a divisão. Então eu vi que a parte histórica estava muito importante, então faço no primeiro semestre a parte histórica e no segundo semestre a gente monta um grupo e faz a prática do choro mesmo, né? Propriamente dita. Depois de 2018 a gente teve a criação da Orquestra de Choro da UFMG, que vocês vão ter oportunidade de ouvir, uma demanda do próprio disciplina, né, da prática interpretativas. Em 2019 eu criei o projeto de extensão para propiciar a participação dos externos aqui na escola, para que a gente pudesse abrir os portões para que qualquer pessoa que tivesse interesse pudesse participar da orquestra. Em 2019 eu fiz o primeiro seminário de choro da UFMG, está na hora de fazer o segundo. Aqui tem algumas fotos de apresentações, alguns flyers. Ali é uma apresentação durante a Semana do Choro de Belo Horizonte, em 2019, na Praça de Santa Teresa. Aqui a gente tem um fly do Projeto Matriz, em Conceição do Mato Dentro. A gente sempre toca no final do semestre aqui na piscina da escola, do lado do refeitório ali, da lanchonete. Aqui tem na Praça de Serviços da UFMG, a gente se apresentando também. No Viva a Música, a professora Luciana sempre convida para que a gente possa apresentar. Nessa ocasião do Viva a Música foi no auditório da reitoria. Aqui uma foto do primeiro seminário de choro, onde a gente teve a presença do Silvério Pontes, Marcelo Chiaretti, Arthur Pádua, Pedro Mota. Aqui a foto das oficinas, oficina de levada, oficina de performance, palestra sobre improvisação. Bem, a gente teve um impacto, eu fiz um breve levantamento, de impacto direto de aproximadamente 250 alunos. A produção disso foi refletida com resultados diversos, né? Por exemplo, pesquisas, estudos, gravações, teses, formação de grupos por egressos, né? Vários grupos que foram formados depois de participarem da disciplina, apresentações internas e externas, né? E também, claro, a formação de público. Eu vou citar alguns egressos aqui, por exemplo. Pedro Mota, que hoje é professor aqui da escola, o mestrado, ele fez essa disciplina quando ele era aluno. O mestrado dele foi sobre Porfírio Costa, que é um compositor trompetista.
A gente tem a Marcela Nunes, que fez um mestrado sobre Bellini Andrade, que é um saxofonista aqui de Belo Horizonte, um super compositor de choro. O Alaécio Martins, que hoje é mestre também, é membro do grupo Corta Jaca. O próprio Marcelo Chiaretti, que a gente vai fazer um arranjo dele aqui hoje, ele foi aluno da disciplina, né, e é fundador do grupo de choro do Corta Jaca. Tiago Ramos, Guilherme Pimenta, do violino, que saiu do violino erudito e hoje toca o violino popular, choro, etc. Rodrigo Ellinger, que é percussionista e doutor. Tarcísio Draga também. Rodrigo Torino. Rodrigo Torino foi aluno aqui. A gente conversou sobre não existir em Belo Horizonte um grupo de gafieira. Ele montou o Centro da Pua depois. Então, assim, deu muitos frutos, né, essa disciplina. Leonardo Brasilino, Cecília Pacheco, da harpa, solou choros com a gente, aprendeu a acompanhar na oficina de levadas, ela fazia a levada na harpa, como os violões fazem. Foi muito interessante, foi muito legal essa transformação. O professor Lucas Teles, que agora está dando aula aqui na universidade, também passou do grupo Toca de Tatu, passou por essa disciplina. Lucas Ladeira, a Luísa Mitre, né, também mestre a respeito de choro, piano, André Milagres. Aí vem os cantores, Michele Andreazzi, Renata Vanucci, que também fizeram com a gente, fizeram o choro cantado. É isso, gente. Esse é o resultado, assim, de um trabalho que veio desde 2005, a respeito de choro aqui dentro da escola. Foi a primeira disciplina inserida aqui, que falava de choro, e esses foram alguns dos resultados que a gente vem obtendo. Pois não? Não, eu só lembrei do Jonas. Ah, sim. O Jonas, mas o Jonas ele era da UENG. Ele era da UENG, não era da FMG, não. Do saxofone? Ele foi contemporâneo do Arapa, na época. Não, mas acho que ele estudava na UENG. Não foi aqui, não. O Jonas, tenor, não é? Diamantina? Não, acho que ele é da UENG. Mas ele também, um chorão, né? Tanto ele, o Pedrinho, né? Ele o Pedrinho e o Alaécio são de Diamantina. Beleza, gente? Vamos agora então para a orquestra de choro. Vou pedir para todo mundo já sentar nos lugares para a gente começar. Por favor, obrigado. Obrigado pela atenção, pelo convite.